Bom dia a todos, estamos aqui com mais um Oris Podcast. Eu sou o Fábio Leles, um banker da área de gestão patrimonial aqui da Oris. Hoje é dia 19 de dezembro, segunda-feira. A gente tem um tema hoje de conversa que é a parte de gestão fiscal e sucessória dentro da Oris, né, junto com a Daniela Cafaro. Dani, se você pudesse se apresentar também, né? Somos sócios aqui na Oris e temos uma área de planejamento, né, sucessório fiscal, então acho que você pudesse se apresentar, falar um pouco do como que a gente tem enxergado esse contexto atual, claro, né, e dentro de um planejamento para o ano de 2023, que é super importante, né? Claro. Bom, olá a todos. Esse é o nosso primeiro encontro que a gente pretende fazer alguns, e conforme a demanda e temas interessantes que todos os clientes tenham. Eu sou Daniela Cafaro, também faço parte aqui da Oris, né, junto com outros sócios. O que a gente sempre intenciona, o nosso objetivo nas discussões, né, de planejamento patrimonial e o que foi, de fato, a minha carreira, o que é por quase 20 anos, complementar as discussões, né, não só com relação ao investimento financeiro, mas outros tipos de ativos que o cliente tenha, né, imobiliário, participação societária, aqui ou no exterior, sempre tentando agrupar, né, no melhor cenário, esses conceitos de planejamento sucessório, fiscal, tudo que for possível a gente para estruturação de patrimônio, né? No que for aplicável ao caso concreto de cada família, a gente vai continuar sempre apoiando os nossos clientes nessas discussões para que, num cenário, né, que normalmente o nosso cenário é bastante adverso em vários aspectos, né? O brasileiro está bastante acostumado com isso. A gente não esquecer desses outros pontos que também são bastante importantes e determinantes. Então, acho que essa é a ideia hoje, né, Lelis, que a gente combinou esse bate-papo sobre esses temas. Mas vamos lá, eu acho que estamos começando aí um novo governo, né? Eu acho que 2023 a gente tem algumas mudanças aí no tabuleiro, né, político e econômico. Eu acho que são mudanças importantes para os clientes estarem atentos, né? Eu acho que isso é super importante. E, Dani, dentro de um contexto, né, de maiores gastos, né, o que a gente tem visto aí das discussões econômicas, né, hoje em Brasília, das discussões né, de como estão se desenhando as políticas públicas, a gente tem visto uma proposta de governo onde a gente vai ter mais gastos, mas sem necessariamente uma contrapartida, né, de onde vem o dinheiro, né? Pelo menos por enquanto isso não tem vindo à tona. Provavelmente vamos ter mais imposto, né? Vem aí a tributação de dividendos, que era um negócio que já se falou, né? De tempos em tempos se fala, uma tributação que é muito praticada no mundo todo, né? E aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Dentro do contexto global. O que você acha? Vem aí a tributação de dividendos? É uma coisa que a gente, né, sempre acompanha, né, ao longo dos últimos anos, com alguma frequência, toda vez que o cenário, tanto político quanto fiscal, acho que está um pouco mais estressado, quando a gente acende uma lanterninha ali, né, para essas possíveis novas propostas, alterações. Inclusive o Caval, né, que é o nosso sócio, que tem com muitíssima experiência, claro, na área econômica e com passagens pelo governo, inclusive, ele vem comentando que é uma coisa para se acompanhar, para se, né, se considerar, melhor dizendo. Então, da mesma maneira que das outras vezes, a nossa recomendação para os clientes é sempre que eles façam esse acompanhamento. É uma possibilidade em vista dessa necessidade, né, de aumento de arrecadação por conta das contas muitíssimo mais altas. Então, a gente não descarta, né? É difícil precisar, claro, mas eu acho que não é algo a ser descartado. Uhum. E que tipo de alteração você acha que é mais provável que venha, né, a ser proposta, vamos dizer assim, né? Uhum. Quais seriam, né, as mudanças hoje, né, na legislação e como se isso daria na prática, né? A gente tem sempre essa dificuldade, né? Como eu falei nos outros momentos, sempre fica mais fácil e mais claro, a gente consegue discutir isso com mais clareza quando a gente tem uma base jurídica, né, já proposta. Tem coisas que foram apresentadas, não tiveram andamento, os clientes, né, que conversam com a gente ao longo dos anos sabem que a gente sempre elenca, mas as próprias propostas são diferentes, tem alíquotas diferentes, formas de cálculo, base de cálculo diferentes. Então, assim, as últimas, o que a gente tinha visto,
E, de novo, não dá para a gente saber se voltariam a ser discutidas, analisadas, aprovadas, se viria alguma coisa nova, mas elas propõem coisas que podem ser o retorno da tributação dos dividendos, que desde de 96, né, a gente já tem a distribuição de lucros para a pessoa física ou, né, outro beneficiário, pessoa jurídica também, é feita de maneira isenta, não tem nenhuma retenção de imposto, mas nas últimas discussões, isso vinha algo como ou 15% ou 20% de imposto de renda, no que hoje é feito de maneira isenta, como eu falei. Tem uma discussão bastante grande para não só como isso seria equalizado com relação, em comparação, né, porque a tributação de outros países, mas como que isso seria equalizado com relação à tributação de pessoa jurídica, tributação corporativa, porque a gente sabe que, né, fora questões, obviamente, como eu falei, políticas, fiscais, juridicamente, a gente acompanhando, a tributação corporativa no Brasil é bastante alta. Quando se alega que dividendos são tributados em praticamente todo o mundo, quando há tributação 15, 20, sei lá, 25% na distribuição de lucros, a tributação corporativa é 20%, não é 34% como a nossa, né, na pessoa jurídica. Isso é uma discussão bastante difícil. Nas últimas propostas, havia a previsão de redução da tributação da pessoa jurídica para que fosse possível e menos duro, né, menos pesado esse retorno da tributação da distribuição de lucros, mas a gente tem que supor que pode vir qualquer coisa. A gente espera que seja alguma coisa bastante racional para que também não prejudique, claro, a economia real, né, aqui. Eu estava comentando um negócio que não tem nada a ver com o meu tema, mas a gente sabe que o impacto ele acontece no dia a dia, uma discussão que, teoricamente, tem um âmbito ali jurídico de como é que seria? Tem a compensação? Não tem, vai ficar muito alto. Mas, de fato, a gente sabe que no dia a dia ali, né, quando a gente vai comprar alguma coisa para as empresas, para quem, né, empreende, tem um impacto bastante grande na economia real. Então, e para os clientes que têm estruturas de holding também, havia uma discussão de como é que seria a tributação quando você tem uma cadeia de pessoas jurídicas em que uma, né, detém a outra, é controladora, ou tem uma participação minoritária. Então, enfim, para ter mais clareza, a gente precisa de um pouquinho mais de base, mas os pontos principais que vieram das últimas vezes, acho que foram nesse sentido, sabe? Perfeito. E, Dani, o que você acha, assim, em termos de, né, dentro da ótica do planejamento, né, do planejador, que no final das contas é muito do nosso dia a dia, né, tentando se antecipar, né, a mudanças, a eventuais dificuldades. Como você acha que a gente deveria se preparar hoje, né, assim, vis-à-vis essa eventual mudança, né? Como que o investidor hoje, né, ou o empresário, né, que no final se misturam na mesma figura, qual que é a recomendação? Como que ele se prepara para isso? Eu acho que o melhor que a gente, né, que o nosso cliente, que o empresário, podem fazer, não só para isso, mas para diversos outros temas, como você falou, é tentar se antecipar, tentar planejar. Nesse aspecto, o que é importante? Cada, né, cliente, cada empresário fazer dentro de casa um trabalho de mapeamento bastante detalhado do que o que eu tenho de participação societária, como que eu sou tributado nas empresas em que eu tenho algum tipo de atividade, seja operacional ou não, né? Que tipo de ativo que eu tenho dentro daquela empresa, inclusive é uma coisa que até a gente comenta desde sempre, eu acho, né, Lelis? Brincando aqui um pouquinho, mas desde sempre, porque não é só pela questão de possível retorno de tributação de dividendos. A gente sempre alertou os nossos clientes para aquelas empresas que não precisam ter um excedente de ativo financeiro, né, dentro delas, para o cliente olhar aquilo com cuidado. A gente sabe que há casos e casos, né? Cada empresa é uma empresa, cada família é uma família, então casos específicos têm que sim serem analisados e ponderados, mas no geral, sempre que possível, a gente não deixa um excedente de recurso financeiro numa pessoa jurídica, principalmente a pessoa jurídica, a empresa que o nosso cliente costuma deter, que é uma holding, como o cliente está habituado a chamar, né? Ou imobiliária, ou de participações, que é tributada pelo lucro presumido. E a gente sabe, a gente sempre alertou os clientes que no lucro presumido, a carga tributária para rendimento financeiro, então estou até aqui comentando, né, um assunto mais específico, fora a questão do dividendo, mas para o rendimento financeiro produzido dentro da pessoa jurídica, quando eu tenho muito recurso financeiro dentro da minha empresa, essa carga tributária é muito alta. Então, como eu falei, não só pela possibilidade de retorno da distribuição, né, de tributação da distribuição de lucros, mas esse olhar sempre muito atento para o que eu tenho dentro da minha empresa,
qual que é a minha real carga tributária? Estou fazendo, inclusive, né, o recolhimento da forma correta, que a gente sabe que algumas vezes os clientes são pegos um pouco de surpresa por nem saberem que deveriam estar recolhendo de uma maneira e estão fazendo de outra. Então, esse mapeamento é importantíssimo, esse planejamento, essa ponderação com relação ao que eu de fato preciso e o que eu tenho, né, não só com relação à empresa, ao ativo, à carga tributária, mas à minha composição familiar. Será que a minha estrutura familiar pede que eu deixe um volume um pouco maior por alguma razão? Preciso mesmo? Ou estou com algum conceito ali antigo que eu já nem preciso mais, né? Isso é importante. Como eu falei, vale para tudo. A gente acaba linkando ali vários aspectos numa mesma análise, numa mesma discussão, mas que com certeza, com essa antecedência, eu só tenho a ganhar, né? Acho que até complementando, né? A gente se depara muito com um caso desse, né? Não é nem a questão de se planejar em relação a uma eventual tributação do dividendo, né? O que a gente vê muitas vezes são empresários, né, que por uma questão, né, de segurança até mantêm um caixa, né, elevado nas suas empresas, e isso acaba, né, gerando um custo tributário muito maior, né? Hoje, o investidor com os recursos na pessoa física acaba tendo uma carga tributária, né, bem mais baixa, né? Além de ter a possibilidade de investir em ativos que são isentos hoje de imposto, né? E existem formas de você, de certa forma, até amarrar esse arcabouço de segurança do investidor, né? Às vezes o investidor ele pode fazer essa redução de caixa, né, para a sua pessoa física, né, tirando da pessoa jurídica para a pessoa física, e ter algum arcabouço de amarras, né? Às vezes você montar, né, às vezes uma estrutura de escrow accounts, né, que possam manter aqueles recursos ali protegidos, né? Ou seja, que se a empresa vier a ter necessidade de caixa, que os investidores, pessoas físicas, né, os seus acionistas, possam retornar com aquele recurso para a pessoa jurídica, né? Acredito que são soluções interessantes, mesmo que não tenha mudança na questão dos dividendos. Eu acho que é válido, né? A discussão é muito importante, muito válida, mesmo que isso não venha, e aí a gente já falou, né? Todo ano acontece alguma coisa que faz a gente pensar, vem, não vem, vem, não vem. Então, para a gente ficar mais tranquilo, mapear, ver essa situação, a real necessidade, estou pagando muito imposto, estou pagando, né, o que eu devo pagar e ok. Faz sentido tirar recurso da empresa, colocar, né, num fundo exclusivo fechado, para aquele cliente que quer fazer remessa de recursos numa estrutura de investimento no exterior. Sim, existem muitas alternativas e é nosso papel ajudar o cliente a conhecê-las, entendê-las, em todos esses aspectos, né, fiscal, sucessório, sempre acompanhando, né, o político e o fiscal no geral aqui do país para evitar qualquer susto dentro do possível. Perfeito. E Dani, voltando um pouco para a questão dos dividendos, né? Para quem não tem liquidez eventualmente no caixa da companhia, né? O que fazer, né? Essa empresa ela pode buscar alguma alavancagem para distribuir. Aí entra um pouco do mercado de capitais, né? Enfim, que são outras áreas que a gente explora aqui na Oriz. Temos condições de dar todo esse apoio para o cliente, né? Na estruturação disso, mas o que você acha? Assim, você acha que tem um arcabouço para você buscar alguma alternativa, mesmo que não tenha essa liquidez, para se preparar para uma eventual volta aí de tributação de dividendos? Claro, eu acho que é algo que foi considerado em outras ocasiões, né? Quando a gente estava temeroso com relação a essa alteração. É também algo que é possível fazer na própria Oriz, com especialistas que sabem orientar muito melhor do que eu, uma opção de, eventualmente, como você falou, se alavancar, tomar um crédito para adiantar alguma distribuição de dividendos que não seria possível por não haver liquidez, né, na pessoa jurídica. Obviamente, como eu falei, acompanhando direitinho essas discussões aqui com a gente, numa análise específica mesmo de caso a caso, mas a gente tem que considerar. E em outros momentos a gente viu clientes fazendo, né, os dois movimentos, né, que a gente está comentando. Mesmo não tendo havido alteração, né, da tributação, o cliente se organizou para, ao longo dos anos, ir, como a gente chama, entre aspas, fazendo uma limpada na pessoa jurídica, tirando um excedente de recurso financeiro que ele tinha. Teve família que seguiu esse caminho. Algumas famílias já preferiram, porque não queriam, de fato, serem pegas de surpresa de maneira nenhuma, recorrer a algum tipo de crédito para já liberar, porque, infelizmente, existe alguma insegurança do ponto de vista jurídico com relação, inclusive, a períodos passados, né? E
imagina, para quem discute um pouquinho a parte fiscal, mesmo tributária, eu brinco com os nossos clientes, pelo que eu aprendi na faculdade, isso não deveria acontecer de jeito nenhum, mas em algumas propostas havia, inclusive, a chance, ou a intenção, melhor dizendo, nos textos, de tributar mesmo lucros que já tivessem sido apurados, mas em que não houvesse já acontecido a liquidação financeira efetiva do recurso, que não tivesse sido pago o dividendo efetivamente para o sócio. Né? Como eu falei, é bastante discutível, não estou dizendo que vai acontecer de maneira nenhuma, mas, como eu falei, o que a gente não quer é o susto. A gente quer, né, um cenário seguro, porque a gente já sofre o impacto aí de outros solavancos em outros aspectos, então, no que for possível, a gente vai dar uma segurada e uma protegida, né? Perfeito. Bom, a gente deixa aqui o convite, né, para os clientes, investidores, enfim, a Auri está de portas abertas, né, para a gente discutir os casos, né, específicos de cada cliente, né, a demanda específica, cada um tem, né, o seu horizonte, né. Então, eu acho que é importante a gente trazer isso para a mesa. Eu acho que viradas de ano, né, como a gente está bem próximo agora, são períodos para a gente, tem isso também, né, fazer essas reflexões, né, abrir aquelas gavetas que estão fechadas e botar os assuntos na mesa, porque é uma forma realmente da gente começar um ano novo, né, com a coisa bem organizada, planejada, porque tem muita perda de eficiência, né? A gente vê muito disso, o quanto de recursos a gente acaba desperdiçando sobre a ótica fiscal se a coisa não está bem desenhada, né, bem estruturada. Sim. Né? Então, acho que a gente deixa aqui, em nome do Auri, o convite para os clientes, né, nos acessarem. Além da área de planejamento, né, sucessório patrimonial aqui com a Daniela, né, a área de Wealth Planning, a gente tem as outras áreas que podem nos atender nessa conversa, né, atendendo o cliente de maneira bem ampla. Sim, vai ser um prazer e, como eu falei, a análise do caso a caso é muitíssimo importante por especialistas de áreas diferentes, porque a nossa ideia é sempre complementar e ajudar a montar esse quebra-cabeça para o cliente, que a gente sabe que é complicado. Sem dúvida. Bom, obrigado a todos. Obrigada. Estamos aqui à disposição sempre. Um abraço. Obrigada, até.